Fala galera, e The Walking Dead, Daryl Dixon The Book of Carol chegou para mim no quarto episódio de sua segunda temporada. Por que eu tô falando para mim? Porque a gente já conversou, sabemos, né, que episódios foram vazados semana passada. Como eu estou vendo um episódio por dia, fazendo a crítica desse episódio para lançar no dia, então acabei de assistir ao quarto episódio, por isso que para mim a série chegou nesse momento ao quarto episódio e teve, cara, um grandíssimo spoiler nesse momento, ou seja, quem tá abrindo esse vídeo e não assistiu ainda, né, ao quarto episódio, cara, não assista esse vídeo porque vai tomar um grande spoiler, tá? E eu vou conversar sobre isso, sobre o que acontece nesse grande spoiler e tudo mais. Então, aviso dado, certo, galera? Quem não se importa com spoiler, ou quem já assistiu Daryl Dixon por completo, cara, The Book of Carol, assiste o vídeo e já comenta aqui embaixo também que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam, cara, sobre essa revelação que a gente tá esperando desde o quinto episódio da primeira temporada, né? Teorizamos muito, falamos muito, debatemos muito, o que poderia ser, o que levaria, o que seria a consequência, aquela coisa toda. Agora que a gente sabe, cara, a gente precisa conversar sobre isso. Primeira coisa, tá? David Zebo, desde que no ano passado o quinto episódio foi exibido e teve aquela conversa no rádio, né, do Daryl com a Carol e tem aquele corte lá no Quem Voltou e o Daryl fica, quem, não sei o que, daí acaba, né, o sinal, não tem mais ligação, o Daryl entra no barco e o resto é história. Nesse momento, cara, David Zebo deu uma entrevista já no dia seguinte, porque isso foi, obviamente, assunto. Por que, cara, que isso é assunto? Porque nós, fãs, queremos que exista algo chamado reencontro. Esse reencontro também, né, envolve o Daryl com o Rick. Ponto, cara. É o Daryl com o Rick. O Daryl sai para buscar o Rick e a Michonne para Judith e para o Rick Jr. É isso que acaba The Walking Dead, é isso que leva, né, a história, a força motora da história de Daryl Dixon é essa, e depois acontece o que acontece e tudo mais. Beleza, então esse reencontro é algo, obviamente, que muitos de nós queremos, e é algo que a gente espera que tenha essas conexões para acontecer. E também viria logo depois, né, que foi o que a gente viu no início desse ano, The Walking Dead, The Ones Who Live, que trouxe de novo Rick Grimes e Michonne para a gente, e trouxe Rick Grimes e Michonne de volta para sua família. Ou seja, eles estão lá, teoricamente, em Alexandria, ou Commonwealth, estão com Jude e com Rick Jr., e daí a gente começa a bater essa questão toda da timeline, entendeu? Cara, timeline, não sei o quê, quando é que eles voltaram para casa, e a Carol saiu para falar com o Daryl, tem aquele negócio da ligação. Então, cara, o Rick e a Michonne já voltaram lá, então a Carol tá indo atrás, né, pra buscar o Daryl de volta para casa, porque o Rick e a Michonne voltaram. Tá, mas por que ela saiu sozinha? Por que ninguém foi com ela? Por que não sei o que, entendeu? David Zebo, voltando para o David Zebo, deu uma entrevista no dia seguinte que o episódio, né, quinto da primeira temporada foi exibido, falando que não era quem os fãs imaginavam que fosse quem tinha voltado ali. Não era. Que as teorias elas estavam muito além do que era realmente a verdade que tinha acontecido. Obviamente que esse ponto tinha por obrigação aparecer na segunda temporada. Ele não aparece até com um ponto mais ainda de angústia, porque tá tanta coisa acontecendo no quarto episódio, que é o momento ali de reencontro todo do Daryl com a Carol, cara, que surge numa conversa do tipo assim, algo mais como, lembrei, tá, mas quem é que voltou que tu falou lá? E em nenhum momento nem o Daryl, cara, cogita assim que pode ser Rick e Michonne. Da forma como a cena ela é escrita, atuada e executada pra gente poder assistir. Não tem nada assim, sabe? Tanto que a Carol comenta ali, pô, Commonwealth, fala da Connie, fala da Jurt, entendeu? Em nenhum momento tem. Então a questão da nossa timeline é o quê? Tá, beleza. Não é Rick e Michonne. Beleza. Então o Rick e Michonne não voltou ainda no momento que a Carol decide sair. No momento que simplesmente ela falou, cara, vou lá, e todo mundo, tipo, não se opôs, e ninguém foi junto com ela para ajudar, ela foi. É a explicação que tem num diálogo todo pra gente ali sobre a Carol ter saído. Vou botar um parênteses sobre isso, tá? Eu vi o quarto episódio, eu não vi o quinto e sexto. Então, se tem algo que vá refutar, digamos, os acontecimentos daquele momento que os dois estão caminhando na floresta, eu volto a conversar nisso mais pra frente. Eu até não faria vídeos, cara, em separado, isso eu tinha colocado já durante a live do segundo episódio, vídeo separado, porque, como muitos, por causa do vazamento, já assistiram a série por completo, se perde muito, né? Pô, vou teorizar uma coisa que as pessoas já viram porque já tá liberado, né? Liberado. Então,
se perde muito o assunto, entendeu? A maneira até para fazer o vídeo é muito complicado. Só que esse ponto eu achei importante por causa da revelação que a gente teve. O ponto que a Carol fala pro Daryl ali, cara, não é ninguém. É um sentimento. Por isso que eu venho atrás de ti. Então voltou o sentimento da relação dos dois, o sentimento da perda. Por isso que ela vai atrás do Daryl, porque ele precisa de algo e precisa dela, que realmente precisava. O ponto que a Carol chega ali para encontrar o Daryl é um momento crucial ali que o Daryl tá prestes a morrer, né? Tá prestes a morrer, obviamente que o episódio vai te montando pro Daryl também tá naquele momento de fuga ali. Mas ele tá prestes a morrer. Se não acontece a invasão a Genia naquele momento, o mesmo que aconteceu com a Isabel, né, feito por Lousan, teoricamente aconteceria com o Daryl. Teoricamente até aconteceria antes do que aconteceu com a Isabel, aconteceria com o Daryl. Era isso que estava montado pra gente. Porque o Daryl não ia entregar de jeito nenhum onde, né, para onde que foi o Lousan, onde ele estava escondido, de jeito nenhum. Então a gente tem essa revelação que não é aquilo que a gente imaginava, que a gente queria, que fosse já essa ligação inteira sobre, cara, Rick, para mim, se fosse ela falasse Rick e Michonne, teria um grande problema que eu não aceitaria o que ela fala no diálogo na sequência ali do sair sozinha e ninguém se opôs, tá? Pra mim, alguém teria que estar junto com ela ali. Alguém teria, mesmo a Carol sendo a Carol. Mesmo a Carol sendo a Carol, tá? Mesmo a segundo episódio mostrando novamente como que ela convence o Ash a ficar lá pra trás, que ela vai ser melhor sozinha, a gente sabe até disso, mas, sabe, tu tem que ter uma série de conveniências assim que o roteiro precisa ir montando, entendeu? Para ser afirmações de algo que a gente sabe da personagem, só que como o roteiro tá muito acelerado também em pontos que ele não consegue dar atenção para tudo da mesma forma e tu precisa algumas coisas conseguir desenvolver e outras tu precisa simplesmente que aconteçam, isso seria um problema. Simplesmente a Carol ter saído sozinha depois que o Rick e Michonne voltar. Porque, vamos combinar, o Daryl sai para buscar o Rick e Michonne. Tá, a Rick volta, encontra a Carol. Onde é que tá o Daryl? O Daryl morreu? Não. O Daryl saiu pra encontrar vocês. O Rick não iria junto com a Carol. Rick Grimes não ia junto com a Carol para buscar o Daryl Dixon. Sendo que o Daryl sai para encontrar o Rick Michonne para trazer de volta para sua família. Cara, o Rick iria junto. Mas ele iria junto. É só a gente imaginar esse contexto criado e essa informação saindo e esse diálogo acontecendo. Cara, o Rick estaria junto com a Carol ali, para ir encontrar. E daí teria toda essa questão, cara, pô, até dos helicópteros, entendeu? Porque como o Rick e Michonne resolvem aquela questão da República Cívica, do que era a República Civil Militar, a questão, né, do vamos abranger, aquela coisa toda. Pô, tu teria uma facilidade até diferente de como tu vai atravessar esse oceano. Tu iria para um outro contexto da série. Como tu não tem isso para acontecer, esse reencontro todo, o sentimento ter voltado para Carol ali, até ter ido contra teorias do tipo, cara, daqui a pouco voltou o câncer no Ezekiel, daqui a pouco, o Morgan voltou, não, foi o Dwight e a Sherry que voltaram lá, né, para reconstruir como o santuário, como a gente viu no final de Fear, daí nisso a Carol ficou sabendo. Por que a Carol ia falar, ir atrás do Daryl para falar, entendeu, sobre, no momento de ligação lá, no Dwight voltou. Mas eram teorias que estavam rolando, entendeu? Entre ser Morgan, Dwight e Sherry, cara, não podendo ser Rick e Michonne por causa dessa linha toda que teria que ser desenvolvida também. Pô, cara, o sentimento ter voltado, eu gosto? Não, eu ri muito no episódio. No momento que acontece ali, eu ri muito no episódio, que eu, cara, não acredito, cara. Não acredito. Não acredito. Mas o David Zebo já tinha, né, me preparado quanto fã para isso. Que não era a teoria que estava rolando na internet. Não era quem a gente estava imaginando que poderia ter voltado. Isso antes mesmo da gente ver The One's Who Live. Quando acabou The One's Who Live, a gente viu como se encerrou. Pô, cara, a esperança voltou, entendeu? A teoria volta. E a gente sabendo que esse diálogo entre os dois teria que acontecer sobre, né, a informação não passada por causa da perda de sinal do rádio, tu volta a ter uma esperança ali. Mas, quanto fã, eu gostaria de ver diretamente, cara, essa ligação. E de novo vou falar, eu tô falando sobre o quarto episódio, eu não vi o que vem pela frente.
Então, pra mim, quarto episódio, quanto fã, eu gostaria muito que já tivesse uma ligação, muito que fosse o Rick e Michonne, dava um jeito, cara. Se ficasse bom, se ficasse ruim, mas que fosse os dois ali pra te já ter um ponto a mais ainda pro tipo, cara, vai acontecer esse reencontro, porque a gente tem os dois de volta em casa, o Rick e Michonne. Então, tá muito falado do Jurt. A Jurt tem uma grande importância pro Daryl. Putz, cara, a família toda reunida ali, tu tem elos acontecendo, tu tem as ligações acontecendo que são importantes. Que, de novo, cara, o quanto que a gente começa a botar, né, Scott Gimple, não sei o quê, mas o quanto que tem realmente de ideia, e isso eu vou deixar aberto, que daí vai ver Scott Gimple, MC, o interesse dos atores de voltarem e tudo mais, entendeu? Para que tu tenha algo que seja definidor desse universo, independente de timeline, independente de tudo, entendeu? Algo que tu consiga visualizar para ter um final não só digno, mas um final foda para toda a história chamada The Walking Dead Universe, porque não é mais só The Walking Dead, é The Walking Dead Universe. Então, que ponto que realmente que estaria, né, pra gente ter nesse diálogo aqui algo que fosse Rick e Michonne voltaram? O episódio, cara, ele pararia. O episódio pararia. Porque naquele momento lá, o baque seria tão grande pro Daryl que tu teria que ir pra um outro caminho. Mas são escolhas feitas. Então, assim, eu vou deixar esse asterisco, tá? Sou tipo a Marvel com Thunderbolts, né? Tem um asteriscozinho ali. Tô falando sobre o quarto episódio. Se algo diferente acontece daqui pra frente, cara, eu volto aqui pra gente conversar. Mesmo eu tendo prometido que não faria vídeos, né, por ser, cara, muito difícil de falar de coisas, sendo que uma galera já assistiu o que vem pela frente, né, mas volto pra falar porque daí vai ser também um outro momento pra gente conversar sobre esse tema, sobre o quem voltou, esses possíveis né, pontos de ligação, de conexões desse reencontro que muitos de nós queremos que aconteça. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse momento que acontece no quarto episódio, sobre a gente saber realmente o quem voltou, sobre essa revelação toda. E, vou pedir novamente, cara, não coloquem nada que acontece do quinto e do sexto, não só por minha causa, tá? É por minha causa também. Mas, para quem não assistiu ainda o quinto e o sexto, para quem tá como alguns, deixando para assistir domingo a domingo, para manter aquilo que a gente conversou também sobre o nosso ritual, cara, de assistir o episódio semanal, ter tempo de degustar, tudo mais. Tá? Então vamos cuidar essa parte dos spoilers, vamos falar sobre o quarto episódio, sobre esse momento. Se acontecer outra coisa pra frente, a gente volta para conversar, certo? Take 04, viva o sonho aqui.